prefeito Eduardo Paes recebe hoje, neste sábado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, no Centro de Operações Rio. Rodrigo Viga chegando por aqui com a gente nessa edição especial de sábado. Bem-vindo, Viga, tudo bem por aí? Quais os detalhes, o que já se sabe sobre essa visita, o que deve ser discutido, hein? Como estão os preparativos, Viga? Tudo bem, Adriana? Bom dia para você, para o nosso Brown, para o ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Logo mais, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai se encontrar com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, numa pauta que é extremamente importante para as grandes cidades, especialmente para aqueles que têm enxergado e visto aquecimento global e também mudanças climáticas. O governador Tarcísio de Freitas vai visitar daqui a pouco, vamos acompanhar essa visita, o Centro de Operações do Rio de Janeiro, conhecido como COR, um importante equipamento aqui da cidade para monitorar toda a cidade no sentido mais amplo da palavra monitoramento. Esse é um equipamento que foi inaugurado, viu, Adriana, Brown, 20 espectadores internautas da Jovem Pan, em 2010, antes da Copa do Mundo, quando a cidade do Rio de Janeiro vivia um verdadeiro boom. Tinha evento pré-Copa do Mundo, tinha Copa do Mundo, Olimpíadas, Jornada Mundial da Juventude, visita do Papa, entre outras grandes situações e eventos. Pois bem, para que serve esse centro de operações aqui do Rio de Janeiro? Inicialmente, ele começou com uma espécie de centro de monitoramento do trânsito na capital. Ruas e avenidas, interdições, bloqueios, mas à medida que o tempo foi passando, Adriana e Brown, esse equipamento foi aperfeiçoado, tanto que ele está sendo ampliado pela Prefeitura do Rio de Janeiro na atual gestão do prefeito Eduardo Paes. Tem múltiplas funções esse centro de operações, vai para além das questões envolvendo o trânsito. Hoje o centro de operações é um equipamento, por exemplo, que emite alertas, sinais para a aproximação de frentes frias, para a chegada de chuvas. É aquele equipamento que cria uma espécie de escala de graduação para mobilização, para emergência, situação de normalidade, toda vez que uma chuva se aproxima por aqui. E é dali também que saem os alertas para o acionamento de sirenes em dias de chuva, em dias de temporal, para chamar a atenção de moradores que vivem em local de risco para a proximidade dessas chuvas fortes, desses temporais. Lembrando que, infelizmente, São Paulo viveu uma tragédia durante o Carnaval, quase 70 pessoas morreram por conta de uma chuva sem precedente no litoral norte, e esse equipamento aqui do Rio de Janeiro pode, quem sabe, inclusive, a gente vai saber daqui a pouco, através do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, servir de inspiração para a prevenção de catástrofes e tragédias, especialmente causadas por fenômenos da natureza, como este que, infelizmente, acometeu o litoral norte de São Paulo durante o Carnaval, Adriana. Pois é, o mínimo é aprender alguma coisa com as tragédias, e com os equipamentos modelos. Valeu, Rodrigo Viga volta daqui a pouquinho por aqui com a gente no Jornal da Manhã. Nelson Kobayashi, parceria positiva e provavelmente produtiva, Koba? Sim, muito produtiva. Aliás, a gente tem uma necessidade, na verdade, de integração nacional das forças de segurança, o que não há. A gente viu, por exemplo, na tragédia de São Sebastião, uma grande dificuldade até de identificação de corpos, justamente porque não há um sistema nacional que integre as informações, nem os dados, nem as informações digitais, por exemplo, são compartilhadas entre um estado e outro. Agora imagine só um crime que é cometido em um lado da fronteira, quando a pessoa vai para o outro, ele não consegue nem ser identificado pela polícia. Então a gente tem necessidades básicas de integração, desde a identificação, como por exemplo o compartilhamento de ocorrências. Na Polícia de São Paulo, por exemplo, há uma cisão entre os sistemas operacionais da Polícia Civil e da Polícia Militar que não se comunicam. Cada um tem o seu rádio, cada um tem o seu centro de operações e às vezes um bandido está sendo procurado pela Polícia Militar, está passando na frente de uma viatura da Polícia Civil ou vice-versa. Alguém que é pedido, que tem um mandado de prisão, por exemplo, está sendo buscado pela Polícia Civil e está passando na frente de uma viatura de Polícia Militar. Então a gente precisa de uma integração, sim, a nível nacional, entre todas as polícias, polícias militares, polícias civis, polícias científicas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e isso precisa partir do governo federal, que é quem tem o poder democrático, institucional, político de integrar todas essas forças de segurança.
E do ponto de vista político, né, Koba, é mais um gesto do governador Tarcísio em direção a um político que é de um campo oposto ao dele, né, no caso o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que é apoiador de Lula, foi bastante ativo durante a campanha, apoiando a eleição do presidente Lula, mas Tarcísio mesmo assim faz essa visita ao Rio de Janeiro, vai conhecer lá na capital fluminense esse centro que é considerado referência na América Latina no combate às consequências de desastres naturais, mesmo sendo o prefeito apoiador de Lula, né? E ele, o governador Tarcísio, um ex-ministro de Bolsonaro, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para você, um gesto positivo do governador, Koba? Um gesto muito positivo, republicano, democrático, e o mais interessante disso tudo é que ele não torna o fato do encontro ser mais importante do que o fato pelo qual ocorreu o encontro. Ele torna aquele motivo, aquela pauta, o de segurança pública, o de integração, muito maior do que o próprio encontro entre ele e um suposto opositor político, alguém que está em outro campo da política, né? Isso mostra um sinal muito bom do governador Tarcísio, que ele está pensando em soluções, pensando em políticas públicas, pensando no cidadão que é o maior beneficiário com isso tudo e que só perde diante de disputas políticas polarizadas. A gente vem aí de um amplo tempo, aí, alguns anos de debates que se colocavam até acima das necessidades do povo brasileiro. Então faz muito bem o governador Tarcísio, não é um fato isolado, ele vem neste método de trabalho, sempre pensando de forma técnica, pragmática, em prol da população.